último vídeo sobre o reino animal. Na verdade, não é o último, porque eu vou dividir esse vídeo em dois. E eu tô muito frustrada, porque em um vídeo, ou dois vídeos, né, a gente vai ter que falar dos 9 filos. A ideia é que cada vídeo fosse um filo só, tá? Mas pela falta de tempo, né, como esses vídeos vão aparecer em uma semana, a gente vai ter que falar bem rapidinho deles, tá? Então a ideia é que a gente fale só as principais características do filo, de cada filo, que é o que mais cai no vestibular e no Enem, só para não passar em branco e para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá bom? Bora lá ver? Então, pessoal, esse gráfico aqui, vocês já estão carecas de ver, né? São os 9 filos, tá? Em ordem evolutiva. Primeiro porífero, segundo quinidário, terceiro plateuminto, depois o nemateuminto, depois o molusco, anelídeo, artrópode, equinodermo e cordado. Então, a gente vai ver nesta ordem, tá? Nesse primeiro vídeo a gente vai até nemateuminto e depois a gente tenta fazer de molusco até cordado. Então, pessoal, nosso primeiro filo seria o porífero, que são as esponjas, né? É o organismo mais simples que a gente tem dentre os animais, por ele não ter tecido organizado, tá? Ele não tem nenhum tipo de órgão dentro dele, é só célula e célula, tá? Então, são organismos sésseis, tá? O que são sésseis? São organismos que ficam parados, né, aderidos a um substrato, eles não conseguem nadar, eles não conseguem se movimentar. A maioria é marinho, embora a gente tenha de água doce, mas nunca vai ser um animal terrestre. E o nome é porífero porque ele apresenta inúmeros poros dentro do corpo, né? Por isso que o nome dele é porífero. Então, o que a gente conhece mais é o Bob Esponja. O porífero a gente chama de esponja, né? Por isso que tem o Bob Esponja, mas não é a esponja que a gente usa na cozinha, obviamente, tá? Aqui tem algumas fotos do porífero, vocês podem visualizar aqui uns pontinhos, que são os poros, tá? Aqui também, olha, para ver os poros. Aqui, pessoal, então o corpo, a estrutura do porífero, tá? Você tem aqui os poros, a quantidade de poros, e ele é um animal filtrador, tá? Ele filtra a água e nessa água você encontra o oxigênio e a alimentação do porífero. Geralmente são pequenos protozoários, tá? Então, essa água com os protozoários e oxigênio entra pelos poros. Aqui tem uma cavidade, né? Ele é oco por dentro, que a gente chama de átrio. E depois a água sai pelo ósculo, que é esse buraco que fica em cima dos poríferos. Tudo bem? O que é importante saber dos poríferos é principalmente um tipo de célula que é existente só nos poríferos, que são os coanócitos, tá? Eles estão aqui, os coanócitos. Se a gente aumentar, dar um zoom, a gente consegue ver aqui a célula. E é uma célula que ela tem flagelo. Então, esses flagelos, eles começam a bater. E aí, isso faz, com o batimento dos flagelos, isso faz com que a água consiga entrar pelos poros, tá? E ter esse movimento da água saindo pelo ósculo. Além dela ajudar nesse movimento da água, toda a digestão do porífero, que é intracelular, vai ser pelo coanócito, tudo bem? Então, aqui dentro do coanócito, que essas pequenas partículas, né, principalmente protozoários, que eles serão digeridos. Então, o coanócito ela é encontrado somente nos poríferos. Bom, o nosso segundo filo seriam os quinidários, também chamados de selenterados, tá? Tem organismos sésseis e também tem móveis. E a simetria dele é radial. Se você não lembra o que é a simetria radial, dá uma olhada aqui, tá? Aqui em cima, que você vai visualizar lá o cardzinho para que você volte na aula, tá? A maioria também é marinho, né? Não temos aí animais de vida livre. O sistema nervoso dele é totalmente difuso e o sistema digestório dele é incompleto. Agora você já pode dizer que tem sistema nervoso, sistema digestório, porque não sei se vocês lembram no quinidário, ele já tinha gástrula, né? Endoderme e ectoderme. Ele só não tinha a mesoderme. Então você já tem os órgãos, né? E os órgãos eles formam os sistemas. O que significa sistema digestório incompleto? Significa que ele só tem a boca, ele não tem ânus, tá? Então, ele literalmente caga pela boca, tá?
Então, aqui nós temos alguns exemplares, né? A água-viva, a caravela, a anêmona e os corais. Quando eu falei para vocês que eles podem ser sésseis ou eles podem se movimentar, ou seja, eles são livre nadantes, vai depender muito da morfologia do corpo, tá? Os animais que nadam têm essa morfologia que parece água-viva, né? Essa forma livre do corpo a gente chama de medusa, tá? Já aqueles animais sésseis a gente chama de pólipo, tá? Que eles são geralmente fixados em algum substrato. Não necessariamente um animal vai ser só pólipo ou vai ser só medusa, tá? Tem alguns animais, inclusive, que são só pólipos. Mas na reprodução, principalmente dos animais que têm essa característica da medusa, existe uma reprodução sexuada que a gente chama de alternância de gerações. Que uma parte do ciclo ela vai ser pólipo e outra parte do ciclo ele vai ser medusa. Fora isso, pessoal, importante falar dos quinidários, é uma célula especial que só tem nos quinidários, que a gente chama de quinidoblasto ou quinidócito, tá? Aqui tá chamado quinidoblasto, mas você vai encontrar os dois nomes, tá? Então, ela fica principalmente nos tentáculos do animal. Não que não vá ter no resto do animal, tá? No resto do corpo do animal. Mas vai ter maior quantidade nos tentáculos, tá? E esse quinidoblasto, lá dentro dele, vai ter uma cápsula que a gente chama de nematocisto, tá? O nematocisto é uma cápsula que tem um filamento, tá? Comprido nele. E dentro desse filamento, você vai ter um líquido extremamente urticante, que é justamente aquele líquido que queima quando você encosta na água viva, tá? Então, o que acontece? O nematocisto, ele vai ficar escondido dentro do quinidoblasto. Existe um cílio aqui sensível ao contato, que é o quinidocílio. E quando você encosta no quinidocílio, o que acontece? É como se fosse um gatilho que solta e o nematocisto é liberado com a substância urticante, tá? E aí você queima. O próximo filo são os plateumintos, também conhecidos como vermes achatados. E eles podem ser ou de vida livre ou parasitas, tá? Também possui tubo digestório incompleto, não possui ânus, só boca. Presença de sistema excretor, uma célula especial que a gente chama de célula flama, tá? Isso cai muito no vestibular. E alta capacidade de regeneração, principalmente no caso das planárias. Então, aqui temos os principais exemplares do filo. A planária, que ela pode ser aquática, principalmente de água doce, e a terrestre, tá? Que vive em ambientes úmidos. Temos aqui o Esquistossoma mansoni, que causa esquistossomose, tá? E aqui temos a tênia, tá? Que pode ser a saginata, no caso do boi, ou a sólio, no caso do porco, tá? A gente não vai entrar em detalhes do ciclo de vida, nem do Esquistossoma mansoni, nem da tênia, tá? Mas seria muito legal você dar uma olhada, porque muitas vezes cai no vestibular. Falamos que a excreção dos plateumintos é através da célula flama. O que seria a célula flama? Aqui você tem a planária, tá? E aqui, você pode ver que no final do corpinho dela, nas laterais, você tem esses tubinhos, tá? Esses tubinhos com essas bolsinhas é a célula flama. A célula flama, ela possui esses cílios que se movimentam, que faz com que as excretas entrem no canal excretor, tem uma filtração e depois você tem os poros laterais, onde essas excretas elas são eliminadas. Outra característica que a gente falou, principalmente em planária, é a capacidade de regeneração das planárias. Então, por exemplo, você tem uma planária e você faz um corte na planária, cada corte que você faz, ela se torna uma planária nova, tá? Então, você pode ver aqui, você fez um corte e cada corte se torna um indivíduo novo. É como se eu cortasse meu braço e o braço que foi cortado se transformasse em outra Marcela. Imagina que desespero, duas Marcelas? O próximo filo é o nemateuminto, tá? Se o plateuminto eram vermes achatados, agora teremos vermes cilíndricos. E um grande marco evolutivo que são os primeiros animais que possuem tubo digestório completo, ou seja, eles têm uma boca e têm um ânus, tá?
Fora isso, também o sistema nervoso deles também é um pouco mais desenvolvido, e você encontra cordões nervosos e anéis. Então, aqui nós temos alguns exemplares, né? Aqui temos a lombriga, você pode ver aqui a lombriga macho e a lombriga fêmea. A fêmea é sempre maior do que o macho, e o macho possui aqui esse rabinho que ele é em forma de gancho, porque ele tem aqui uma espícula copulatória, que seria o pênis do macho, tá? Aqui a gente tem o ancilóstoma, causa uma doença chamada de ancilostomíase, também é um exemplo. E aqui a gente tem a Wucheria bancrofti, tá? Que é a que causa a doença elefantíase, tá? Tanto a ancilostomíase como a ascaridíase, que é da lombriga, quanto a elefantíase, também é legal você, por fora, dar uma estudada, porque também cai bastante no Enem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês viram agora, eu estou tentando usar o chroma key, eu comprei um chroma key aqui para casa para ver se melhora as aulas de vocês. Vamos fazer o teste, tá? E continua aí, fica ligado que agora a gente tem os filos do reino animal, volume 2, beleza? Até daqui a pouquinho. Até mais.